Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Dr. Edson Urubatã e nós estamos falando sobre o esquecimento e sobre como nós podemos turbinar o nosso cérebro. Lembrando que no vídeo anterior, no vídeo 1, eu falei sobre a curva de esquecimento de Ebbinghaus e sobre 3 dos 7 pecados da memória de Daniel Schacht. Na curva de esquecimento, nós constatamos que o nosso cérebro, em menos de 24 horas, esquece praticamente 70% do que aprendeu. Aproximadamente em 1 hora, ele esquece quase 50%. E com o Daniel Schacht, a gente aprendeu que o bloqueio, que a distração e que a transitoriedade, ela é natural do nosso cérebro. Então, tendo isso em vista, nós apresentamos 4 protocolos fundamentais para que você possa turbinar o seu cérebro, para que você possa minimizar esse aspecto do esquecimento. E quais seriam eles, Urubatã? Vamos lembrar. Primeiro, exercício, contextualizar, revisar e reforçar o conhecimento e transformar as memórias em memórias episódicas. No vídeo de agora nós vamos falar sobre exercício e sobre contextualização. Urubatã, como exercitar o conteúdo aprendizado de forma que eu retenha boa parte da informação? Gente, a primeira coisa que muitos de vocês alunos, muitos dos professores erram é quando o professor ele propõe para o aluno, quando o aluno se propõe para ele mesmo um obstáculo muito denso. Então vamos lá, gente. Quando você vai praticar o exercício para que você possa avaliar a sua aprendizagem, fazer uma autoavaliação, e a gente vai falar sobre isso, mas como você vai fazer para você reforçar o seu conhecimento, é muito importante que você comece de um exercício quase que medíocre, um exercício óbvio, um exercício extremamente fácil, para você perceber que você realmente sabe. Para ser um ato de exercício e meio que revisão, você meio que está ali fazendo as duas coisas quase que ao mesmo tempo. Você constata, porque você acabou de aprender. Então você faz um exercício simples. Urubatã, por que um exercício simples? Vamos lá, gente. Como é que o nosso cérebro trabalha? Diante de uma cena de perigo, diante de algum problema, o nosso cérebro vai começar a produzir o quê? Cortisol, noradrenalina, adrenalina, para que você vá lá e resolva o problema. Aí você coloca um exercício extremamente denso, um obstáculo muito difícil. Você começa a ficar estressado, você começa a liberar mais cortisol, mais noradrenalina, mais adrenalina, para você sair daquela situação, entre aspas, de perigo, que inexiste, mas você está realmente empenhado a resolver, a transpor aquele obstáculo. Seu cérebro não consegue distinguir que é um problema matemático, que é um problema linguístico, que é um problema de biologia e que é um problema real, que está levando você a sentir dor ou a dar você um prazer. O que acontece? Ele vai tentar te ajudar. Nesse momento em que você começa a não conseguir transpor esse obstáculo, o que acontece? Você começa a cada vez liberar esses hormônios, chega uma hora que teu cérebro dá uma bloqueada. Ele fala, olha, eu tenho que parar de liberar porque por mais que eu esteja ajudando esse rapaz, essa jovem, isso não está favorecendo ele. Então eu vou bloquear, ele começa a reter, ele começa a diminuir essa produção até ela praticamente zerar. É o contrário, ele começa a tirar do cérebro, ele começa a tirar do teu organismo. O que acontece? Você começa a ficar com ojeriza daquele problema, você começa a evitar, você começa a temer, você começa a não gostar da aula e não gostar de nenhum assunto. Por isso é preponderante essa estratégia que os exercícios eles cresçam paulatinamente, que eles cresçam bem devagar. Você começa a perceber como você age, começa a reconhecer seu corpo, começa a reconhecer suas limitações. Você tem predileção por alguns assuntos são mais fáceis que os outros. É importante que você cresça devagar com seus obstáculos. Você cria 10 questões extremamente fáceis, as outras próximas 10 são questões um pouco mais difíceis e assim sucessivamente, até que você esteja preparado para um grande obstáculo. Quando o professor, ele por ego, ou por não calibrar a turma, ou por não entender os saberes prévios, não levar em consideração os saberes prévios da turma, coloca um obstáculo muito denso, é uma autossabotagem. As crianças não vão ter predileção pelo seu conteúdo, elas vão evitar o seu conteúdo e por mais que ela amem e gostem de vocês, ela vai evitar a sua matéria, tá bom? Outro aspecto muito importante com relação à avaliação. É muito importante não só a avaliação, o exercício no que se concerne à avaliação de você avaliar se o aluno passa para o 6º, para o 7º, 8º ano, passa no concurso não, é para se autoavaliar. Eu aprendi aquele conteúdo já foi esquecido. Você pode perceber na hora do ato de fazer os exercícios, você pode se avaliar e perceber que você já acabou de esquecer. Você começou a fazer 2 horas depois que você começou a estudar. Aquele aprendizado, como a gente retém em média 50% depois de 1 hora, aquele aprendizado, boa parte dele já pode ter sido esquecido. Você tem que revisitar aquilo ali para que você possa refazer o exercício. Então por isso que é muito importante o exercício como forma também de avaliação e sendo corroborativo com a retenção. Tem a parte da educação maker, né, de você colocar na prática, exercitar
exercitar, não só fazer esses exercícios metafóricos, esses exercícios, esses problemas propostos nos livros, mas fazer o exercício lá na prática, na vida real. Então, por exemplo, você pode perceber que acontece quando uma pessoa aprende na autoescola e depois ela vai botar em prática, quando ela coloca em prática, ela vai fazendo, após a 10ª, 30ª vez que você fizer, você começa a ter o sistema autônomo já começar a lhe ajudar. Você começa a dirigir com muito mais facilidade. Isso acontece com os médicos quando vai fazer a primeira vez que ele é estagiário e vai fazer uma sutura, né? Ele tem muita dificuldade para dar o ponto ali. Agora imagina quando ele está na 1000ª vez. Ele faz o ponto quase que com olhos fechados. Talvez ele não vá negligenciar, para ele não estragar a vida de um paciente, mas ele poderia fazê-lo de tamanha prática. Então isso é muito comum, por isso que a educação maker, no Brasil, a gente atribui maker à robótica, né? Eu sou contra isso, eu acho que a robótica também acaba sendo maker, mas para você aprender robótica, para você ter outros estímulos. Mas o maker, ele é 360 graus, o maker é colocar a mão na massa, fazer com que o aluno aprenda fazendo, os experimentos, o isopor, a cartolina, rasgar, ir em campo, é fundamental para as crianças. Pelo aspecto de ir em campo, a gente já vai entrar para contextualizar, tá, gente? Contextualizar, abstrair os conteúdos é fundamental. Seria o segundo aspecto importante para você desses 4 protocolos. Urubatã, o que seria contextualizar? Ora, o professor ele pode contextualizar os assuntos de diversas formas. Para dar o exemplo de contextualização, eu lembro que quando eu lecionava, 26 anos atrás, né, 25 anos atrás, eu lecionava física. E eu lembro que eu brincava com os alunos, eu falava sobre uma cantada que um rapaz foi falar com uma menina e chamou ela para tomar um sorvete, falou que viu ela à toa, vi você à toa, sou solteiro, você também há tempo para nós dois, vejo você 2 vezes na semana, eu sou um rapaz progressivo, um pouco acelerado, eu não gosto de relacionamento retrógrado, retardado, e na verdade isso era um movimento uniformemente variado e o MU, né, o movimento uniforme da cinemática, né, vamos tomar um sorvete é S igual a S0 mais VT, o vi você à toa é V igual a V0 mais AT, o sou solteiro, você também há tempo para nós dois era S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Então assim, essas brincadeiras, essa contextualização ajudava o aluno a reter a informação. Por que, Urubatã? Porque à medida que eu contextualizo para o aluno, ele começa a ligar essa informação semântica, essa definição, a outras memórias que pré-existam no conteúdo dele. Não só de física ou de matemática, mas de um modo geral. Qual pessoa não consegue lembrar ou não tem alguma memória de algum tipo de relacionamento ou de uma vontade de você desejar ser querido pelo outro? Eu não estou falando no âmbito sexual, no âmbito afetivo entre 2 corpos de se desejar. Eu estou falando de N aspectos, de você querer ser querido pelos seus pais, pelos seus amigos, enfim, talvez também pelo seu cônjuge, pelo seu namorado ou namorada, não tem problema. Mas veja bem, a contextualização é fundamental. Vejamos, eu dei aula de Arquimedes, princípio de empuxo. Imagina se eu defino lá para as pessoas lá que é uma força de baixo para cima que é igual ao peso do volume do líquido deslocado. O aluno vai começar a se desesperar. Agora imagina que se eu falo sobre o Arquimedes, aí eu levo um balde para a sala de aula de água, coloco a bola dentro do balde e a bola espirra para fora, espirra água em todo mundo e a gente brinca. E a gente fala sobre a piscina, sobre que o aluno, quando ele foi na piscina uma vez, quando ele foi na praia uma vez, ele jogou a bola, aquele movimento que a bola sai para cima, que é oposto à gravidade, aquilo ali seria o empuxo e que ele tem a relação com o volume que foi deslocado. Então, quanto maior o volume, maior o empuxo. Por isso que os navios ficam lá, Urubatã, porque um navio tão pesado não afunda. Aí você pode brincar com o aluno, você pode levar toda essa mágica para a sala de aula, ele pode experimentar o sabor de saber através da contextualização. A facilidade de retenção, ela é inimaginável, ela é muito maior. Obviamente, se esse assunto der prazer, se esse assunto estiver conectado com outras situações que dão prazer, são conectados com situações que podem levar ele ao perigo. Ele entende da boia, do navio, do mar. É importante para ele sobreviver que o navio esteja bem construído. Então a relação de empuxo ela é fundamental, de peso-volume. Então veja bem, todas essas relações de contextualização são fundamentais para a retenção do seu aluno, para a retenção do seu conhecimento. E quando você é autodidata, está estudando sozinho, você tem que parar e tentar contextualizar os assuntos. À medida que você lê uma definição, tenta ligar aquele assunto a algo que lhe dê prazer, algo que dependa da sua sobrevivência, a alguma memória que é gostosa a você ou alguma memória que você já viu anteriormente. É fundamental para a retenção. Eu vou dar um exemplo lá dos exercícios novamente. Vamos só lembrar que os exercícios, eles servem para você praticar
mastigar o conteúdo que você acabou de aprender, a fim de que você minimize o impacto do esquecimento. Vamos lembrar. Então veja bem, meu filho, por exemplo, o Edson, ele tinha dificuldade muito grande de matemática, meu filho mais velho, quando pequenininho. Eu lecionava para ele e eu dava um obstáculo fácil para ele tinha dificuldade, eu dava um mais fácil, ele tinha dificuldade, e eu sempre fazia aquele reforço, olha, vai lá, vai dar certo, você é muito bom, sabe, aqueles estímulos. E quando você está sozinho, você tem que fazer esse estímulo para você. A cada questão que você fizer, você tem que comemorar. É fundamental para o seu cérebro você linkar o resultado ao prazer. Por isso que os sites de jogos, né, de gamers, os videogames, as redes sociais, acabam contaminando a gente com muita facilidade. Eles acabam nos viciando, porque o prazer, o esforço e o prazer, o esforço e recompensa são muito rápidos. É muito dinâmico. Você esforça e recompensa. Eu quero ver um vídeo, toma. Eu tenho predileção por tênis, toma. Eu tenho predileção por amor, toma. Eu quero frase motivacional, toma. Eu quero passar de fase, toma. Num videogame complexo, você pode perceber que o engenheiro, eles colocam vários caminhos pequenos para que você tenha pequenas recompensas. Uma arma, uma roupa diferente, uma fase transposta, mais ouro, mais dinheiro. A cada lugar que você cutuca tem uma recompensa. E o teu cérebro começa a se motivar cada vez mais a fazer isso. Então você, professor, recompense os seus alunos com os exercícios e coloque ele de forma adequada. Você, professor, contextualize os exercícios para que o aluno tenha facilidade na retenção. E você, enquanto aluno, lembre, aluno autônomo, que não necessariamente está com relação do professor, é você com seus livros, você numa videoaula, é importante que você estabeleça para você obstáculos muito fáceis no início, tá bom? Os obstáculos têm que ser adequados à sua realidade. Ah, mas Urubatão não quero tão fácil assim. Coloque e vá fazendo. Faça menos, depois você vai aumentando cada vez mais, até você poder fazer um obstáculo mais adequado à sua real necessidade. Mas vai fazendo isso paulatinamente. Então, com relação à contextualização e com relação ao exercício, eu espero que vocês tenham compreendido como ferramenta fundamental para que nós possamos minimizar o impacto do esquecimento, tá bom? Lembrando que nós não iremos conseguir vencer na totalidade essa armadilha do cérebro, tá? Nós não iremos conseguir na totalidade. Nós iremos minimizar esse impacto. E essas duas ferramentas, a prática de exercício, através dos exercícios na ordem, de você se autoavaliar e de mão na massa meio, que são fundamentais. Com relação à contextualização, você contextualizar os cenários para que o aluno, para que você possa conectar a informação que você acabou de receber a outras informações pré-existentes, que o cérebro julga que vai facilitar ele no que se concerne ao prazer, a evitar a dor, ou a evitar a morte, ou a minimizar os seus riscos, vão ser fundamentais para a retenção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora, no próximo vídeo, nós iremos falar sobre o reforço e a revisão e sobre a memória episódica, tá bom? Então, no vídeo 3, eu vou falar como o reforço e a revisão podem ser corroborativos para minimizar o esquecimento e a memória episódica. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, que é fundamental para que a gente entenda o caminho que a gente está percorrendo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.